Vamos ao nosso time da análise. Opa, já estão na tela. Leandro Rezende e Gustavo Uribe, boa tarde para vocês. Leandro conversou com o líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes, que é um dos parlamentares da base aliada, que assina o requerimento de abertura para a CPI do preço dos combustíveis. Ontem, o deputado Arthur Lira falou, ontem à noite, tarde da noite, no apagar das luzes, falou desse requerimento do deputado Altineu Cortes, né, Leandro? É isso, Luciana. E ele é um deputado importante nessa história, né? Porque, como a Larissa Rodrigues explicou, ele que está recolhendo as assinaturas para poder viabilizar essa CPI, tirar essa CPI do papel, e é cotado até para ser o relator da CPI. Lu, boa tarde para você, para o Sidney, para o Uribe e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Tive uma conversa ali no finalzinho da manhã com o deputado Altineu Cortes, ele é presidente do PL aqui no Rio de Janeiro também. Uma conversa um pouco mais alentada sobre o que o governo está pensando em levar essa CPI adiante, né? O que está no radar do governo, o que está no radar dele, que é um dos autores do requerimento. Primeiro, é uma avaliação de que ele entende, né, que não dá, na avaliação dele, para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional se esforçarem para tentar abaixar o preço dos combustíveis, e o que ele me disse exatamente foi: não dá para numa canetada só, 10 caras decidirem subir o preço dos combustíveis, do diesel e da gasolina. O que ele está fazendo aqui, o que ele fez, né, nessa fala que me deu, foi direcionar a crítica que o governo está centrando em cima da Petrobras, eximindo o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade sobre o aumento do preço dos combustíveis e tentando passar o ônus político de toda a crise dos combustíveis que o Brasil está vivendo já há bastante tempo para a conta da Petrobras. A avaliação que ele também me fez é de que em 2018, né, na conversa que eu tive com ele, a gente lembrou que em 2018 a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, à época, ela tentou também criar uma CPI lá no Senado para investigar a política de preços da Petrobras. Eu perguntei para ele qual a diferença daquele contexto, se a proposta de 2018 e essa de 2022 tem, mais ou menos, em resumo, as mesmas palavras, mas o contexto é diferente. Pedi para ele uma avaliação sobre isso. Ele mencionou o ano eleitoral, sem dúvida, ele mencionou o fato de o presidente da Petrobras ter saído agora do cargo, ter renunciado do cargo, né, em meio a um aumento recente de preço dos combustíveis. Esse aumento foi na sexta-feira e o presidente da Petrobras renunciou ontem. Segundo o Altineu Cortes, esse também é um tema de atenção, é algo sobre um tema, né, que a CPI também deve se debruçar, e ele faz uma avaliação de que, mesmo sendo um ano eleitoral, mesmo sendo um momento em que a Câmara dos Deputados vai estar muito concentrada, os deputados, né, vão estar mais fora de Brasília do que nunca, sobretudo a partir do mês que vem, quando começam as convenções, ele acha que até amanhã ele consegue as assinaturas para poder viabilizar essa CPI. Gustavo Uribe, parabéns pela iniciativa. A gravata sua mais para branca, né? Porque não sei se é gelo, significa paz, entendimento, conversa. Um profissional do seu naipe, né? Mandando esse sinal é uma boa energia. A minha pergunta é a seguinte: o que é que diz o líder do governo, né, Ricardo Barros? Ele está te ouvindo ou não, hein? Olha, quem me dera eu conseguisse trazer a pacificação nesse cenário tão conturbado, Sidney Rezende. A única coisa que eu consegui é ficar com as cores trocadas aqui com o Leandro. O roxo e o branco. Verdade, vocês combinaram isso. Mas, ô, Luciana, pela paz, o Leandro e eu usamos a gravata branca também tranquilamente numa outra ocasião. Amanhã sabemos que é difícil. Mundo de branco, e na próxima sexta-feira a gente combina isso. Boa, diga lá, Uribe. Boa tarde a todos, boa tarde, Luciana, boa tarde, Sidney, boa tarde, Leandro. O líder do governo está bastante otimista com essa possibilidade. Acho que consegue chegar, então, com os votos, assim como o Leandro trouxe a posição de Altineu Cortes em relação à CPI da Petrobras. A grande dúvida, e isso é uma dúvida da base governista, inclusive no Palácio Planalto, se realmente vale a pena. Se realmente vale a pena iniciar essas investigações. Hoje o Caio Junqueira trouxe esse requerimento de criação da CPI. A CPI coloca, então, primeiro, a investigação sobre a política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras, a gente sabe qual é. É uma política de preços baseada no preço do barril de petróleo internacional e também no valor do câmbio, do dólar. E se a gente for levar em conta o repasse de preços da Petrobras, a Petrobras repassa muito menos do que a defasagem internacional. Ou seja, há um perigo, isso me foi apontado no Palácio Planalto, que numa CPI deste monte, a Petrobras acabe saindo como a mocinha do caso e não como a vilã. É por isso que há um receio de que o tiro saia pela culatra, de que uma CPI acabe mais melhorando a imagem
imagem da Petrobras do que não. E há um outro ponto, que é também a questão dos dividendos e lucros. Todo tipo de apuração é importante. A transparência é importante. É por isso que há um projeto, e sobretudo no Senado Federal, para que a Agência Nacional de Petróleo dê transparência a esses lucros e dividendos. A questão é que boa parte desses lucros e dividendos é repassado para o Tesouro Nacional, ou seja, para o Caixa da União. E a perspectiva é de que chegue em julho com 32 bilhões. Então há um receio no Palácio Planalto de que os partidos de oposição acabem também investigando o que o governo federal tem feito com esses recursos. Então há um cenário de apreensão em relação a essa CPI. Mesmo que consiga as assinaturas e seja instalada, há essa percepção que a Larissa Rodrigues trouxe, que seria um tiro de alerta, ou seja, uma ameaça constante. Se Caio Paz de Andrade repassar o valor dos combustíveis, e pode repassar, porque há uma perspectiva de defasagem do diesel no segundo semestre, aí sim a CPI consegue fazer as suas sessões parlamentares. Mas nesse caso, ano eleitoral e a máxima. Em ano eleitoral, nada anda no Congresso Nacional. Então é possível que a CPI não dê em nada, ou dê em pizza, como outras CPIs. Mesmo não andando, eu tenho uma dúvida aqui. Ontem nós falávamos de CPI da Petrobras. Fomos nós que apelidamos CPI da Petrobras? Eles resolveram mudar de nome hoje, hein? Alguém tem um palpite? Eles resolveram mudar de nome, pelo que eu apurei aqui, porque já houve uma CPI da Petrobras no passado, por isso que eles colocam preços da Petrobras. Não sei se foi o que o Leandro apurou também. Eu tenho a impressão, Luciana, que tem um outro aspecto também além desse, bem lembrado pelo Uribe. É uma maneira de você circunscrever o tema a isso e qualquer outra pergunta, indagação, questionamento fora disso, os governistas vão dizer, não, a CPI não foi constituída para isso, né? É uma nomenclatura, tem um viés político, creio eu também. Porque é a mesma linha do Uribe, Luciana. CPI da Petrobras ficou muito notabilizada em 2014, né? Que foi a CPI que continuou em meio aos desdobramentos da Operação Lava Jato. Então teve essa preocupação agora, pelo menos o Altineu Cortes me deixou transparecer isso. Falei com outros deputados da base do governo também, que foram nesse sentido, de que não é uma CPI para investigar a Petrobras, embora esteja no radar de pessoas do governo investigar o mais recente presidente da Petrobras, que renunciou do cargo dias depois de ter autorizado, né, assinado ali um aumento do preço dos combustíveis. Isso já está no radar, se essa investigação prosperar, como um dos primeiros alvos. Luciana. Não importa a cor da gravata, esse meu time é maravilhoso. Muito obrigada, a gente volta já.